Olá, pessoal! Segundo vídeo aí de Magílica. Gostaram do encontro com a Nilma? Pois bem, não parou só aí não. Vamos agora conversar com uma pessoa que já esteve aqui e eu fiz a questão de marcar com ele esse bate-papo para ele poder lançar o segundo trabalho dele do Pinóquio. A primeira revista foi o Pinóquio Aventureiro e agora saiu o número 2. Tenho a honra de apresentar para vocês, né, a gente vai conversar hoje, Lipe Dias, lá da LDZ Escola, que a gente está sempre anunciando aqui em todo vídeo nosso, né? E parceria boa que a gente tem com ele, além da amizade, o carinho. Posso dizer que ele é meu mestre, né? Porque eu estudei com ele lá, quero voltar, terminar o curso. E o traço dele sempre mexeu muito comigo, mas já falei isso no outro vídeo. O traço dele mexeu muito comigo, né? Abriu a minha mente para o desenho, que eu tinha lá a minha habilidade, né? Mas precisava me aperfeiçoar, né? É o diamante, né? Que tá bruto, então a gente está tentando aperfeiçoar mais ainda. E muita coisa está surgindo disso agora, como a gente falou aí da Neil Aguanchá, até como ilustrador, né? Até como ilustrador, estou me lançando. Fiz o meu primeiro trabalho, Entre Telas e Corações, e o livro para colorir de Entre Telas e Corações. Tá bom? Então vamos conversar agora com o Lib, não vamos perder muito tempo não, tá? Ele mesmo que vai falar sobre o Pinóquio Aventureiro, a segunda revista, tá bom? Nós estamos aqui no Espaço Círculo Coworking, muito bom, em frente à Baía de Guanabara. Ótimo ambiente para você trazer seu cliente, fazer uma reunião de equipe. Em geral, vários ambientes, vários tipos de sala. Tá uma maravilha. Tá, eu tô gostando muito daqui. Em frente à Baía de Guanabara, ao lado do Plaza Shopping. Tá bom? Vamos agora conversar com o Lipe. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Como eu disse, você pode estar assistindo esse vídeo qualquer hora, qualquer momento. Sejam bem-vindos. Segundo encontro nosso desse ano, dessa temporada do podcast Magílica. Estou trazendo de volta aí Nick Dias, grande amigo, grande pessoa, grande profissional, colega que a gente já se encontra nas feiras, né? Bienal do Livro. É, Ele hoje veio trazer aqui uma novidade para a gente, né? Que a gente já está sabendo, que eu falei antes, mas deixa ele mesmo apresentar. Enquanto isso, ele vai ficar fazendo algumas estripulias ali, ó. Vamos lá, Lipe, pode. Então, aqui eu vou fazer um desenho do Pinóquio Aventureiro por Márcio, que ele colaborou com o Pinóquio 1 e 2. Eu sou o Lipe Dias, eu desenho há muito tempo, desde criança. E eu sempre sonhei em trabalhar com isso. Porque eu sempre sonhei em trabalhar com quadrinhos. Comecei a ler quadrinhos através dos quadrinhos de Sloop, né? Do Charlie Schuss. E depois eu comecei a aventurar pelos super-heróis, X-Men. E o momento, grande emoção na minha vida foi conhecer o desenhista do Wolverine, do Max Silvestre pessoalmente, que anos passados eu acabei virando profissional dessa área, fiz um curso, veio profissional de quadrinhos, trabalhei num quadrinho chamado William Shatner, o Tech War com o Capitão Kirk, um ator famoso antigo, não sei se lembro, e eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu fiquei perto do artista que me tocou, que é o Max Silvestre. É uma história muito louca, e isso me deu um gás muito grande, e eu demorei muito pra fazer uma coisa própria, porque meu sonho sempre foi fazer que nem o artista que eu gostava, tipo, era desenhar os personagens que eu amava, para depois fazer uma coisa que é autoral. Nesse meio tempo eu criei uma escola, tenho 10 anos sendo da cidade, e esse trabalho do Pinóquio Verdadeiro surgiu na escola, junto com um aluno. É o Pinóquio de Capa e Espada. Ele surgiu numa aula onde a gente estava repensando em repensar os clássicos da literatura e para publicar numa revista chamada Cavalo de Pau, a gente fez uma história por do Pinóquio, a gente foi desenvolvendo a graphic novel e quando eu lancei a edição número 1, meu pai faleceu. Então isso me deu um gás de terminar a saga, que são 3 exemplares, e conta a relação pai e filho, onde o Pinóquio é filho do. O Gepeto é um guerreiro aposentado, e o Pinóquio é um golem, criado pelo inimigo passado do Gepeto, é uma vingança. Então o Pinóquio ele veio na mesma maldição, e na verdade ele é a cura do Gepeto, porque o Gepeto ama a criação dele e quer que se torne um garoto de verdade. Olha só, caramba, interessante. Eu não sabia que era tão profundo assim, porque eu acompanhei esse.
essa partida, né? Assim, de longe. É, Então, eu não tenho mais meu pai, então isso. Hoje eu tava falando até com a minha filha sobre isso. Isso, pra você ver, né? Usou uma notícia triste, né? Pra transformar em algo bonito. E será que a gente tem que viver isso para poder entender o sentimento do artista, né? Então, convido vocês aí a partilhar e participar, né? Dessa obra aqui. Que eu tive a honra aí de apoiar como apoio, assim, tudo que eu acho que é bom, né? E a gente precisa disso, né? Como a gente precisa disso. esse Pinóquio, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro aposentado. Eu perguntei com uma criança qual o nome que você daria. O que você achou da terceira revista? Aí falou. A criança falou, nossa, achei irado. Então eu acho que o nome Pinóquio Aventureiro poderia ser Pinóquio Irado. Mas já é o texto Pinóquio Aventureiro do que ele é um Pinóquio, como vocês jovens digam, ele é boladão. Ele tem a cara, ele é estressado, ele perde a inocência pra ver, ele é assaltado e perde a inocência. Ele é um garoto muito inocente, ele mata a aula pra poder dançar no, com as marionetes, ganha umas moedinhas lá, sem o pai dele saber, sonhando em ajudar o pai um dia, mentindo em casa, em vez de ir pro colégio indo dançar. E nessa brincadeira, os vilões começam a observar que ele tava ganhando dinheiro e enganam ele. Então e nesse momento, ele nunca mais riu. Ele fendeu o sorriso dele quando os vilões tiram a moeda dele, iludem ele. E ele, de madrugada, ele faz uma espada, porque o pai dele é o marceneiro, então ele observando o pai dele, ele pega pedaço do nariz dele, corta e faz o cabo da espada. Acontece muitas coisas nessa história, então você lendo o número um, você vai estar preparado para encontrar o número 2. Se o número 2, ele queria ser um menino de verdade, agora ele é apenas real. Então, o Pinóquio o Vingador vai sofrer aí as consequências do número um. Ele tá aqui tipo um. Você tem que ler a história para entender. Mas esse Pinóquio aí não é o Pinóquio da Disney. Os personagens, né? Já fizeram tanto, Peter Pan, ajuda aí se tiver. Outros também, até Pequena Sereia, já tem várias versões. Próprio conto de fada da Branca de Neve e Cinderela, o original é bem diferente do que a Disney contou, né? É porque a Disney, eles tiveram uma visão muito bela e comercial das obras. Então, o Pinóquio da Disney, ele cedia para fazer uma lancheira. Ele é amenizado, tipo, se você ler o livro do Pinóquio clássico, você sabe da relação do Pinóquio com o Grilo. O Grilo é a consciência do Pinóquio. Então, no livro, tem aquela coisa. Mata ou não mata a consciência? Porque é a consciência que faz você te travar na dúvida. Então, nessa história, eu não posso falar se ele mata ou não o Grilo. Mas é por aí. Que o da Disney, o Grilo já é uma figura mais simpática. Nesse Pinóquio aqui, o Grilo é um Grilo de verdade. Tipo, ele tem um embate com o Grilo. Nesse embate com o Grilo, que luta aqui, tipo, que no embate com o Grilo parece um Grilo de verdade, sabe? A consciência dele não é tão bonita assim. E ele luta. Então essa luta dói mais o que o Grilo fala do que o que o Grilo faz, entendeu? Aí você tem que ver esse combate. Porque o Grilo fala pra ele que ele não é um menino, ele tá fazendo coisa errada, tá matando aula ali, né? Quem tá andando na madrugada, andando na floresta com uma espada na mão, né? O Grilo falou pra ele, não gostou muito de escutar e teve o conflito. E é o conflito de você com a sua consciência, porque as figuras são arquétipos, né? Tipo, o Pinóquio é o filho, o Gepeto é o pai, e você tem aqui no número 2 a fada, que eu não posso dar um grande spoiler aí, mas todos os personagens dessa história refletem coisas que eu vivi na minha vida no aquele momento. É muito louco de você ver o final dessa história aqui, é quase um soco na barriga. A última fase disso aqui. Eu não posso dar um spoiler, porque qualquer coisa que eu falo no número 2 Entendi. vai te dar um spoiler no número 1. É, olha só. Me diz uma coisa, eu sei que você já trabalha e teve até recentemente aí numa Comic Con lá fora, né? Fala um pouco disso daí pra gente, se você pretende comercializar lá fora também, ter uma versão em inglês. Então, esse Pinóquio aqui, eu fiz esse projeto pensando no clássico universal, porque se você pensar no mercado local de quadrinhos, os artistas, ou eles criam coisas muito parecidas com o que já existe, por exemplo, vão fazer super-heróis parecidos com os americanos, ou fazer uma coisa mais cultural. Ah, nós temos aqui um produto, uma obra que você não é americano, não é japonês, isso aqui é meu.
Ou você faz uma coisa japonesa que parece. Aí tem o meio termo, né? Eu pensei em criar o clássico, porque quando eu fiz curso de roteiro, eu estudei os clássicos, porque o clássico nunca passa, daqui a 10 ou 20 anos ele vai ter que ser atual. E como eu tô nesse circuito aqui de freelancer, por exemplo, aqui são padrinhos que eu faço com a editora. Isso aqui é o Chronicles Domo, né? Tu fiz pra editora New Order. Fiz esse quadrinho aqui, que é um quadrinho pra vender boneco, né? Eu fiz aqui de ação, né? E esse aqui foi o quadrinho feito através do edital, que é esse caminho que eu falei pra você, né? O quadrinho feito através de pegar coisas nacionais que dê interesse geral. Esse aqui vende bastante nas feiras, porque é algo bem original, nacional. E eu pensei, vou fazer alguma coisa que eu consiga caminhar dos dois juntos, né? Então esse aqui eu escrevi, esse aqui eu desenho. É como eu tô desenhando um quadrinho de capa, espada e fantasia, que é esse aqui, Depare, que é uma aventura de heróis, um do RPG, vou investir nesse aqui, no Pinóquio, que ele conversa com RPG, é uma história que eu podia expressar coisas que eu tô sentindo, e também tem a questão também que para um pai e o filho é mais fácil convencer, tipo, as pessoas levarem para casa. Esse é um quadrinho que quem compra é o pai e o filho. É quem tem um pai, quem tem um filho, ou quem tem saudade do pai, ou quem gosta dessa coisa de dupla de personagens de videogame, né? É. Player 1, Player 2, sabe? Tipo, e ele é muito tipo Sonic, tipo, tipo as minhas inspirações. Jogos tipo Mario, tipo Legend of Zelda, Final Fantasy, esses jogos, né? Eu Sim. pensei no Player 1, Player 2. Esse Pinóquio, ele foi criado dentro da número 1, você vai ver como ele foi criado. Tipo, porque o GPT é um marceneiro, e você vai ver ele desenhando, ele desenha o Pinóquio no sonho dele, e quando ele desenha, a versão, o GPT encontra ele mesmo num sonho. Então a versão mais velha fala pra ele, olha, o máximo que tu vai conseguir ver isso é isso aqui. Riqueza, solidão, e isso o teu grismo vai chegar até aqui. Tem uma ideia pra você. Aí a versão velha dá um desenho. A versão nova eu não gosto do desenho. Eu acho o desenho muito frágil. Ele fez um garoto de boa, simpático, Sim. boazinho. A versão mais nova não, não quero. Esse mundo vai acabar com ele. Eu vou fazer, faz ele mais agressivo. E eles criou junto o Pinóquio Aventureiro. Um Pinóquio com pontas, com uma mão grande, outra pequena. Um Pinóquio que eles dois gostavam. Aí ele acordou e apareceu uma torre de madeira. Em outro lugar do mundo, os vilões começaram a rir. Então aí surgiu a ideia. Aí tu vai. Aqui tem desenho, aqui tem escultura. E o grande mistério, quem são os vilões? Por que eles querem acabar com o G1? Aí a história do Pinóquio Aventureiro. Se você já leu o livro do Pinóquio Clássico, é nessa linha. Me diz um negócio, por que o Pinóquio? O Pinóquio, eu tava pensando muito de histórias de paternidade. Porque na época eu tava casado e minha esposa não queria ter filhos. E eu não sabia se eu queria ou não, mas eu tava no meu subconsciente, tava pensando essas coisas. Então eu criei o Pinóquio, eu criei uma história de lobisomem, eu criei várias histórias no meu subconsciente, foi puxando por esse lado. E eu escolhi também um personagem que eu não gostava. Tipo, eu vou pegar um personagem que eu falei assim, qual personagem eu posso fazer melhor? Nós temos aí um, dois e o mercado internacional, você já tem uma revista que está preparada para alcançar. Como é que funciona? Essa quadrinha aqui, o Depare, é até uma dica para quem está produzindo quadrinhos. O meu cliente, que é um americano, me contratou para fazer o Depare, né, que é uma graphic nova. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, aí nos Estados Unidos as pessoas gostam de revistas. E ele gosta de séries, sabe? Tipo, você vai fazer várias revistas de 20 páginas e vai sair se distribuído nos Estados Unidos todos. Sim. Aí ele distribui, pode fazer uma série que dura um ano, uma série que dura alguns meses. Aí, mas meu cliente falou assim, olha, Ike, mas eu gostaria de fazer uma história completa. Depois, se a gente conseguir uma editora, a gente continua, beleza. Aí eu fiz para ele a história completa, a gente foi em Baltimore, na Baltimore Comic Con, um evento lá, né? Eu já conheço lá, então eu fui junto com o meu cliente lá Sim. e daqui é meu trabalho, tipo, ele me paga, eu vou trabalhar para ele. Aí lá ele conseguiu uma editora. Aí a editora, gostei, vamos fazer revista? Aí agora a gente tá fazendo a série. Sim, sim. Então esse aqui é quase como se fosse a apresentação do projeto, olha. Que o sonho dele, ele gosta de Game of Thrones, então ele quer vender isso aqui pro Netflix. Então ele me contratou pra fazer um. Nossa. Ele me contratou pra. Ele não é um cara dos quadrinhos, ele é um cara que gosta de séries. Ele falou: bom, tem uma ideia muito boa, que sou eu, minha filha e meus amigos, de um dinossauro.
E eu acho que ficaria perfeito como uma série. Sim. Aí ele se informou e contratou um desenhista para desenhar a história dele. Ele mora na Califórnia, então ele tem lá, ele é segurança, então ele conhece algumas celebridades lá e ele tá investindo nisso aqui. Então, isso aqui é o meu trabalho. Agora, são 4 edições agora. Essa aqui é uma edição mais grossa, né? E ele tá fazendo edições pequenas, mais 4. Então, esse aqui é meu trabalho regular. Sim. Aí, essa daqui eu consegui vender todas, né? Na CCXP, tá em inglês. E você pode adquirir isso aqui quando virar revistinha. Você vai poder adquirir comigo. Em português? Eu tô conversando com algumas pessoas pra gente lançar em português também. Sim, sim. Aí é uma editora tal. É, o, Pode falar, não pode? eu posso falar porque eu tenho feito esse trabalho aqui com a editora New Order, que esse que eu Sim. tenho aqui, né? Sim. Eu ainda não tenho uma editora com Depare, tô até procurando, se você tiver interesse, quer te contar. Eu fiz esse quadrinho aqui pra editora New Order, dos brinquedos, tá em português, também esgotou. E as pessoas têm uma ideia que quadrinho dá prejuízo, você não consegue ver disso. Por exemplo, eles me contrataram, eles imprimiram e venderam tudo. Venderam tudo, venderam tudo. E esse aqui é independente. Mas você tá falando nos Estados Unidos, né? Não, aqui no Brasil. Essa Aqui no aqui Brasil vendeu tudo? vendeu tudo. Ah, que bom! Isso aqui é a editora me contratou e vendeu tudo. Só que esse aqui, eu fui contratado para fazer. Tipo, eu recebi e entreguei. Sim, sim. Eles Encomenda, né? Como é encomenda. venderam tudo. Agora, o problema de fazer o nosso é que você tem que ter o teu tempo, você tem que dedicar, por exemplo. O Pinóquio, ele só faça ser um produto comercial para o Brasil ou para o exterior quando eu tiver com a ideia completa. Ou quando eu tiver com os 3 números. Porque no Brasil é melhor poder fazer livro, só os livros série, né? Sim. E a editora que publicou o Depare se interessou pelo Pinóquio, mas eles falaram para fazer esse primeiro. Então, vai sair nos Estados Unidos o Pinóquio. E no Brasil eu estou fazendo, quando eu concluir o número 3, que vai ser esse ano, o número 3. Até inclusive eu entreguei pro Marcos capa. É exclusividade, é a primeira vez que a Eu capa, tenho uma capa! a capa do número 3 é exclusivo, ninguém viu ainda. É a Legal? trilogia, né? Da capa, né? Dá um zoom aí. Você vê que é azul, que é o momento do início, do início do Pinóquio, a criação. O roxo, que é as consequências, né? E o vermelho, que é a conclusão. Onde vai pegar fogo a história. Terceira parte Que é aqui. que você vai da cor fria É até uma cor quente. trilogia? A capa é vermelha porque tu vai da cor fria até a cor quente. Só vai esquentando. Ah, tá. Da cor fria à cor quente. Olha, eu tô pensado, viu? E o Gepeto, ele Sim. vai entrar em ação no número 3. Ele vai sair e vai lutar também. Vai descer o sarrafo. O Gepeto é o personagem mais forte, que você pode controlar ele. Não, o Gepeto é curioso, que a gente bate o olho assim, né? E ele é o criador, né? Nossa, significa muita coisa. O Gepeto, ele tem uma imagem poderosa. Que vocês devem olhar pro Gepeto e pensar no Thor, né? Porque Inclusive tem posso mostrar aqui? O final da capa aqui, ó. E também Thor aqui, ó. A primeira capa também do Pinóquio Aventureiro número 1 tá aqui, ó. é porque a história do Pinóquio acontece na Itália medieval, né? E na Itália medieval você tinha lá, né, figuras nórdicas, né, que nem ele, né? E ele representa um guerreiro nórdico, né? Sim. Aí o Pinóquio, ele é filho de um guerreiro aposentado. E os vilões que estão tentando vai acabar com a vida dele. Eu tenho uma trama aí. Nossa. Eu vou ler. Vocês têm que ler pra saber. Vou fazer depois um comentário lá no Instagram. Pô, isso Marcar aí, Bezinho. é muito legal, cara. Tipo, mostra o passado do GP novo, como é que ele era, por quê que. Eu não posso contar. Não, é lindo quando a gente tá apaixonado pelo que a gente faz, né? As dificuldades vêm, pessoas passam pela gente, nos ajudam, outros não. Mas a gente continua apaixonado porque o livro, o padrinho, seja lá o que for, a música, a banda, é o teu filho, cara. Então você vai cuidar dele, né? Ele vai te dar trabalho, mas você tá lá. Você falou uma coisa muito importante, né? Eu tava conversando com outro artista e é porque eu tô Picarica, o que você tá fazendo o Pinóquio, o teu desenho, que você já conheceu o trabalho? Por que você tá criando o Pinóquio se você não ganha dinheiro, se é caro? Aí eu falei, cara, não é um retorno imediato. E é algo que o Pinóquio, esse Pinóquio, ele surgiu, assim, eu não gosto nem de explicar.
uma das coisas acontece de maneira mágica. É. Apareceu na escola uma pessoa muito parecida com o Gepeto com o Pinóquio hoje. Tipo, aparecem vários sinais. Você bateu o olho. Aparecem vários sinais assim que, pô, que as pessoas estão gostando e tal. E você sente. Assim, eu me emocionei fazendo o final da história. Eu chorei, tipo. É um negócio que a gente não consegue explicar. É algo que, como se estivesse fazendo parte. Como você tem. A natureza tem forças, né? Como se estivesse fazendo algo natural pra você. Como se fosse algo que seria legal você fazer, entendeu? Sim, sim. É, o projeto que a gente tem, a gente chama de projeto, né? Falar de uma maneira, mas tem todo um sentimento, né, envolvido, né? O dia que a Cristine virou para mim e falou, com 10 anos de idade, pai, me ajuda para fazer isso, magílica, né? Para mim foi um marco. A gente também não tem o retorno que poderia ter se tivesse numa situação onde, apesar de falarem tanto de cultura, eu não vejo esse retorno na hora do apoio. Mas eu não vejo também isso como uma coisa negativa, não, porque faz a gente sobreviver, sabe? A dificuldades também faz a gente sobreviver e não desistir. Então, eu só torço que os nossos jovens passem a ler mais. Eu torço mesmo. É, Mas porque é importante ler, pensar. E aí, puxa, eu li esse quadrinho aqui do Magílica, eu li esse quadrinho aqui do Pinóquio e tive uma ideia. Puxa, ótimo. Cara, como eu encontro nas exposições que a gente vai, eu tive em Resende, na Flif, e uma jovem falou assim: parabéns por senhor estar apoiando a sua filha, que eu desenho também, meus pais não me apoiam. E aí eu parei para pensar nisso, como isso é importante, sabe? Ouvir isso dela e poder de alguma maneira ser útil. Ela falou assim, eu falei para ela, não desiste, continua, faz, cria um blog, faz um trabalho seu, bota na internet, cria um Instagram, divulga isso aí. E aquilo vai amadurecendo igual uma criança, vai crescer, 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 e um dia vai andar com as próprias pernas. no dia que eu conheci vocês, eu desenhei o personagem de vocês, não foi? A gente tem até hoje esse desenho lá, É entendeu? algo mágico, É. porque você. A forma como você nos recebeu, agora, né? Agora vamos pro sentimental aqui. A forma como você nos recebeu marcou muito. Marcou muito, entendeu? Ajudou muito. Talvez tenha ajudado até a gente não desistir. Porque aí eu pedi para você fazer um desenho, né? Da Luna, ainda era esse primeiro traço aqui, né? Esse primeiro traço aí da Luna criança. E ele fez. Eu falei, cara, ele fez mesmo. Eu nem imaginava. Então, isso mexeu muito com a gente guarda lá com muito carinho. No Instagram, vocês olham lá no Stories, aquele Stories que a gente salva, ele tem lá esse desenho, pode dar uma olhada. Todo mundo que fez fanart do Magílica tá lá. O Gustavo tá ajudando a gente no Magílica, da segunda parte lá, que eu tô pensando, né? O Magílica número 1 é Como Tudo Começou, e o 2 é A Aventura Continua. Então o Gustavo, ele tá, que faz o desenho aqui ele é que tá fazendo os cenários pra gente. Ó, que legal. Entendeu? Ele faz os cenários, eu tô fazendo a arte principal. Bem legal. É excelente pessoa. Ele me agradece e eu que agradeço ele. Gustavo, valeu. É difícil fazer o quadrinho, né? Eu tenho vários quadrinhos em parceria. Eu tenho uns 4 quadrinhos em parceria com diferentes artistas. Porque os alunos vão lá para a escola, eu fico observando eles e eu fico vendo quem poderia ser uma pessoa que teria jeito para fazer o que eu não sou mesmo fazer. Aí atualmente eu só tô focando no Pinóquio, né? Que é o principal, mas eu tenho outros personagens que eu tô fazendo com outras pessoas. Quando eu tiver mais envolvido, eu mostro, né? O que acontece? As pessoas desanimam no meio do caminho, porque fazer isso aqui que o Gustavo fez, assim que a gente faz, não é uma coisa que você consegue fazer num dia por outro. A gente tá fazendo um por ano. A gente tá fazendo um Pinóquio por ano. Aí, ó. Esse aqui é o traço que eu tô fazendo pra Nilma. Ó, tá bonito, hein? É. E adivinha, olha só como é que é. No livro dela, que eu não li ainda, tem uma cena que é futebol. E isso aqui eu fiz da meu coração. Eu fiz. Posso mostrar pra vocês, né? Aí, ó. Cara, ela não encomendou. Ela não encomendou, entendeu? Eu que fiz. É quando a gente faz uma Sabe, coisa. isso aqui é legal, assim. Ah, você tá se exibindo. Não, não tô. Pelo contrário.
Tem uma coisa legal pra falar pra quem é artista, que nunca artista se sente mal por ser artista, né? É. Porque tem sempre alguém que aparece e te bota pra baixo. As pessoas às vezes ficam comigo, ficam coerentes, sabe? Por Você exemplo, contou essa história nos Estados Unidos, né? Que aí passou por uma situação assim. tem algo, Isso serviu, essa experiência serviu pra gente. tem algo legal pra falar que o artista, na verdade, é generoso, na verdade. Quando você é artista, você compartilha suas habilidades, teu tempo. Pô, quanto tempo que dá pra aprender? Você compartilha com o mundo que você tem. Então você não é uma pessoa egoísta porque você tá no teu mundo. Na verdade, você é uma das pessoas mais generosas do mundo, porque você tá dando pro mundo literatura, histórias, desenhos, imagens. É generosidade que você tem. Então não acredita que alguém vai te falar que você é egoísta porque você tá vivendo teu mundo ali. É. Porque egoísmo é outra coisa. Tipo, egoísmo é você só querer as coisas pra você. E o artista não, ele quer compartilhar com o mundo. Então, fazer arte é um ato de generosidade, né? Lipe, mostra aí de novo. E agora a gente precisa encerrar. E aí eu quero que você fale aí como é que o pessoal consegue adquirir. Aí, pessoal. Esse aqui é do mar. Ecobag, olha só! Já vai levar no. Caraca! Do mestre. Pô, eu posso falar, tá, Pepe? Pode dizer que não é, não. Mas pra mim é o mestre, tá? Dito Dias. Mais as revistas aí que a gente, né, tá apoiando com toda certeza. Como é que o pessoal adquire essas revistas? Então, o Piroca Tem Aventureiro a é. indicando também, né? Ainda O não Piroca foi. Aventureiro é um livro independente que você ir seguindo o Instagram, Lipe Dias Arte com Z, ou a LDZ Escola, você acha, entendeu? Aí, é Mesa Escola. A gente está criando agora o número 3 do Pinóquio, né? Que é a conclusão da história, a capa tá aí. Então, todos vocês aí, clicam no link aqui que eu tenho um formulário para vocês ficar sabendo do lançamento do número 3, né? E o número 3 vai ser épico, assim, eu já tô no roteiro, já tô ficando encantado, né, pela ideia, pelas vozes. Espero que vocês gostem, né? E a gente vai dispor também o número 1 e 2 também gratuitamente para vocês lerem. A gente está fazendo a versão webcomic. E se você quiser ter o livro físico, tá aqui. E a versão webcomic, em breve, você vai poder acessar e ler para você conhecer. Não sei vocês, assim, eu gosto de botar a mão, sentir o cheiro, mexer, olhar, ver o traço de perto, de, ó, sabe? São coisas assim que é uma experiência maravilhosa. É porque eu sou de outra geração, né? Mas eu aconselho vocês a experimentar, pelo menos, né? Pra poder ter isso. Algo legal sobre ler quadrinho, que muitas pessoas não estão lendo quadrinho agora, é que é uma memória que você nunca esquece. Você pode ver você pode ver uma imagem e tal, mas quando você lê o quadrinho, parece que você viveu aquilo. Então o leitor de quadrinho, o leitor, é uma pessoa que viveu várias vidas numa só. Entendi. Você vive, você viaja mundos e o planeta inteiro também, né? É incrível. Só quando você para pra pensar nisso que você. É. Nossa, que legal, eu tô vivendo uma vida. O desenho, a arte tem muito disso, né? Você faz a pessoa viver uma coisa, uma experiência nova. Aqui, ó. Esse aqui também é mais uma. Ó, que maravilha. É. Isso aqui foi ver ali. Ela falou, fica à vontade, faz o que você quiser. Eu fui lá. É livro colorir. É, aí o pessoal vai colorir. Você está dando mais trabalho do que fazer um livro que já colorido. Que a pessoa tá gostando muito dos livros de colorir. É, E pra criança, então criança adora. é. Li, fala aí, vamos encerrar esse nosso papo, infelizmente. Tem mais alguma mensagem que você queira passar pro pessoal? A mensagem que eu dou pra vocês é uma mensagem de otimismo, sabe? De estímulo. Quando você vê um artista, um trabalho autoral, você tem que entender que isso não é igual a uma revista que você está vendendo na Panini, na banca. Não é a produção industrial, não é uma tradução, não é o original. Então, quando você compra. O melhor elogio é quando você compra a arte de um artista independente. Então, é legal você comprar as obras independentes para estimular a produção nacional e para você ver no futuro novos personagens, novos filmes, novos desenhos animados, se você quiser. Se você não quiser, infelizmente, você vai perder os artistas para outros lugares, outros países, outros mercados, até o artista vai fazer isso com menos tempo. Então, estimule a produção e se você quiser desenhar com a gente o estímulo, tem a LDZ Escola, que tem no centro do Rio online. Aí pode estar o link aqui, LDZ Escola. Aí já ganha uma aula experimental grátis. Ah, é, tem aula experimental grátis. Você pode fazer desenho de quadrinhos, você pode fazer animação 2D, animação 3D também? Animação 3D, Animação 3D, escultura. pintura digital. Olha, gente, isso é uma profissão, pode ter certeza. Eu agora comecei como ilustrador. E tá lindo, maravilhoso. Estou muito feliz com isso daí. Mas também faço os meus quadrinhos, né? Ainda não tá como o meu desenho como eu quero. Mas eu procuro sempre melhorar, tá?
E a LDZ Escola me ajudou muito nisso daí. Tá bom? Então, dá o. Obrigado, gente. Nos vimos no evento. Se você me viu aqui nesse podcast, aparece, fala comigo. Pode assim mesmo. Se tiver numa feira, tudo mais, pode falar que ele vai te receber desse jeito que tá aqui. Pode E falar valeu. que vai ser legal. Eu vou botar pro... Aí, Falou. Viu? valeu. Obrigado aí pela presença. Quem sabe ano que vem você tá aqui de novo, hein? O que vem eu quero estar com o número 3. Número 3, ó. Vamos lá. Vai ter a capa vermelha aqui. Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Por mais que o tempo passe, por mais que a vida mude, eu não paro de tentar. Vejo meu mundo desabando, sem querer acabo chorando, sem querer eu choro. Oi pessoal, prazer. Meu nome é Gustavo, sou o artista responsável pelo quadrinho Pinóquio Aventureiro. Essa está sendo a minha primeira experiência profissional na área, né? Que foi sempre o meu sonho, trabalhar com quadrinhos. E essa primeira oportunidade que eu tô tendo, quem me deu foi o Lipe. Eu lembro que assim que eu terminei o curso, que eu me formei na LDZ, quem foi meu professor foi o Lipe e o Alex Genaro. E assim que eu me formei lá na escola, eu estava fazendo algumas páginas testes que eu encontrava pela internet, e uma dessas páginas o Lipe viu e gostou e me convidou para fazer parte da revista Cavalo de Pau, que era uma reunião de algumas histórias que foram desenhadas por alunos, ex-alunos. E quando eu comecei a fazer, eu achei que eram poucas páginas que eu ia fazer essa revista. Se eu não me engano, foram 5 ou 6 páginas que passaram na Cavalo de Pau. Só que o projeto foi ganhando corpo, o pessoal gostou, o Lipe gostou também. Ele falou: Gustavo, vamos continuar? Vamos, eu tenho uma história aqui já pronta na cabeça, só falta escrever e você vai fazendo. Claro, vamos para cima. Então hoje, 7 de maio de 2026, eu estou terminando a penúltima página da última edição do Pinóquio Aventureiro. Essa história a gente começou em 2021, então 2026, né? Demorou um pouquinho para terminar, mas tá terminando agora, e eu espero que vocês gostem, curtam da história, do desfecho da história e principalmente também do meu traço, né? Vocês curtam o meu traço e eu espero que vocês continuem acompanhando os trabalhos da LDZ, do Lipe e quem sabe futuros projetos, parcerias, né, de projetos. Valeu!